Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor nessa noite. Nosso quarto dia profético. Hoje nós estamos profetizando sobre o nosso mês de abril. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão animados? Amém. Glória a Deus, que bom. Dá para perceber o ânimo dos irmãos. Começo de ano, né? Meio de semana, né? Os irmãos já estão cansados. O ano só está começando, irmãos. Tem que guardar energias aí. Amém? Eu quero falar com os irmãos hoje sobre o nosso relacionamento com Deus. Mas não apenas falar sobre o nosso relacionamento com Deus no sentido íntimo de nos relacionarmos com Deus. Mas eu quero aprofundar um pouquinho acerca do nosso relacionamento com Deus. Por quê? Porque nós temos um Deus que é triuno. É um Deus que são três pessoas, mas uma única divindade, um Deus triuno. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? E nós também somos seres tripartidos. Nós temos espírito, nós temos alma e nós temos corpo. E nós, como seres tripartidos, né, como bem diz Paulo, na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso de número 23, se puder projetar para a gente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, o apóstolo Paulo vai fazer uma clara distinção acerca da nossa triunidade, né? Ele vai dizer assim, que o próprio Deus de paz os santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala do espírito, ele fala da alma e ele fala do corpo. Amém, meus irmãos? Da mesma forma, nós temos um Deus triuno, Deus Pai, né, assim o conhecemos, o Deus Filho, que é Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Deus Espírito Santo, né, que habita em nós, que foi enviado à terra para fazer a obra de Deus na era da igreja. Nós temos que entender isso. Quem está atuando na terra, nesse tempo, fazendo a vontade de Deus, é o Espírito Santo, né? Tanto convencendo homens, como também nos levando a fazer a vontade de Deus, nos capacitando a fazer a vontade de Deus, porque Ele é a nossa própria vida. O Espírito Santo é a própria vida de Deus colocada dentro de nós. E nesse relacionamento de um ser tripartido com um Deus triuno, nós devemos resposta a cada parte da divindade. Quantos estão aí? Os irmãos estão aí? Entenderam o que eu falei ou não entenderam nada? Diga assim, nós devemos resposta a cada uma das partes da divindade. Então, eu devo uma resposta a Deus, eu devo uma resposta a Cristo Jesus, o meu Senhor, e eu devo uma resposta ao Espírito Santo. Quantos estão aí? Então, olha só, vamos lá. O que é que nós somos de Deus? Filhos. De Deus nós somos filhos. Diga, filhos de Deus. O que é que nós somos de Cristo? Podemos colocar como servos, mas na verdade, a Bíblia nos declara como esposa do Cordeiro.
a mulher do Cordeiro, a esposa do Cordeiro. Os irmãos estão aí? Então somos filhos de Deus Pai, ao mesmo tempo que somos esposa do Cordeiro. E o que é que nós somos do Espírito? Diga habitação, diga casa, morada. Nós somos morada do Espírito de Deus. Então somos filhos de Deus, somos esposa do Cordeiro e somos também a habitação ou a morada do Espírito. Os irmãos estão aí? E isso implica para nós em responsabilidades. Responsabilidade para com Deus como Pai, responsabilidade para com Cristo como esposa do Cordeiro, e responsabilidade para com o Espírito como casa, como habitação de Deus em nós. Está muito complicado, irmãos? Não, né? Bem simples de entender, sim ou não? Então vamos lá, vamos só ler alguns textos que nos dão alguma base sobre isso. Primeiro, que somos filhos de Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. Os irmãos estão aí? Diz assim: contudo, aos que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes a autoridade ou o poder de se tornarem filhos de Deus. Diga assim: os que receberam a Cristo. Fala que nem crente, irmão. Diga: os que receberam a Cristo e creram no seu nome, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é que nós somos de Deus? Filhos. Romanos capítulo de número 8. Corre lá. Se você não quiser abrir a Bíblia e quiser só ler aqui também, não tem problema. Romanos capítulo 8, verso de número 16 e verso de número 17. Uma coisa importante é você anotar, né, irmão? Porque dificilmente você vai lembrar de tudo que eu vou falar aqui, se você não anotar. Aí depois você vai chegar para pregar o Evangelho para o amigo lá, para o familiar, e vai dizer assim: olha, tem uma coisa aí com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é? Eu não sei direito, mas tem. E aí você vai procurar os textos. Cadê os textos? É a hora que a Bíblia se torna gigante diante de você, e você procura, mas estava aqui aonde, irmão? Você não marcou? Tem que marcar, amém, irmãos? Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Diga assim: o Espírito que habita em nós, ele testemunha ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O que é que nós somos? De Deus nós somos filhos. Agora, o que é que um filho deve ao pai? Olha para mim. A resposta está correta: obediência. Mas quando se trata da relação de filhos com pais, na Bíblia, a palavra obediência tem um sinônimo. Preste atenção. É um sinônimo bíblico, não é um sinônimo no dicionário, amém, irmãos? E qual é o sinônimo bíblico para obediência? Honra. Quando a Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe, e se prolongarão os seus dias sobre a terra, é o mesmo que dizer: obedeça o seu pai e a sua mãe, porque na Bíblia, obediência de filho para pai tem um outro nome: honra. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia lá em Malaquias, livro do profeta Malaquias, capítulo de número 1. Malaquias, capítulo de número 1. Não precisa erguer as mãos para cima, irmãos. Os irmãos não entenderam a piada, né? Graças a Deus. Sinal que você tem um coração puro. E eu não tenho.
porque eu fiz a piada. Se você entendeu, você não tem o coração puro. Quantos entenderam? Ninguém. É porque na igreja, eu vou explicar, né? Quando os pastores dizem assim, abre lá em Malaquias, já pensa que é assalto, Malaquias 3:10, entendeu? E o povo já ergue a mão, é assalto. Não teve graça, né? Poxa vida, que o Senhor me ajude. Mas é que o que eu pensei na hora, irmão, não teve o que fazer. Mas é para minha vergonha, não deveria ter pensado. Malaquias capítulo 1, verso de número 6. Os irmãos estão aí? Malaquias capítulo 1, verso de número 6. Diz assim a palavra: o filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Quantos estão aí? Diga assim: um filho deve ao pai honra. O que significa honra? Obediência. Sabe qual era o nível mais alto de obediência de um filho a um pai? Ou de uma filha a um pai? Diga o quê? Permitir que o pai escolhesse com quem ele ia se casar. É o nível mais alto de obediência. Pastor, mas que loucura! Como assim eu permitir que o meu pai escolha com quem eu vou se casar? Irmãos, até muito pouco tempo atrás era assim que acontecia. Olha como nós falávamos, né? O fulano deu a mão da sua filha em casamento. Ou seja, não era como hoje, que as pessoas se enamoram e elas decidem com quem vão casar. Preste atenção, olha para mim. Quando Isaac teve idade para se casar, quem foi que arrumou esposa para Isaac? Abraão, o seu pai. Abraão, o seu pai, deu ordem ao seu servo que fosse buscar uma esposa para o filho. Quantos estão aí? E o filho casou-se com a mulher que o pai escolheu para ele, sem reclamar. Quantos estão aí? Diga assim, o que é isso? Honra, obediência. Os irmãos conseguem compreender isso, sim ou não? Sim ou não? Passa-se o tempo, preste atenção, e o Isaac, que casou com uma mulher que o seu pai escolheu e mandou buscar, que foi Rebeca, tem 2 filhos. Um, Esaú, o primogênito, e o outro, Jacó, o filho menor. Os irmãos estão aí? Esaú escolheu por conta própria mulheres para se casar, mas a Jacó, Isaac disse: eu não quero que você case com mulheres estrangeiras, eu quero que você volte de onde nós viemos, procure entre os nossos parentes e se case com uma mulher que seja nossa parente. E Jacó vai cruzar todo o deserto de volta à família da sua mãe, para encontrar uma mulher lá, e lá ele conhece Raquel, se apaixona por Raquel, e quer casar com Raquel. Ele é enganado pelo seu sogro, Labão, né? Ele casa com Lia, depois ele trabalha mais 7 anos, então ele casa com Raquel, mas de fato, ele obedeceu o seu pai, não casando com mulheres estrangeiras, e sim casando com mulheres da sua própria família. O nível mais alto de honra é a obediência. Quantos estão aí? E isso que um pai quer. Por que Cristo honrou a Deus? Porque ele obedeceu a Deus em tudo, até mesmo na morte, e na morte de cruz. Diga: a Deus, nosso Pai, nós devemos honra. Irmão, olha para mim, entenda. Você vem aqui e canta: Senhor, eu te honro, eu te exalto, toda a minha honra é para você, e não faz a vontade dele, você não está perto de honrá-lo.
Porque honra de filho para pai na Bíblia é sinônimo de obediência. Quantos estão aí? Amém? Então, nós temos Deus como Pai. O que devemos a Ele? Honra, que é o mesmo que obediência. Por isso, diga, por isso, que o texto de Mateus no capítulo 7, verso de número 21, diz assim: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que faz a vontade do meu Pai que está nos... Poderia trocar ali a palavra, poderia dizer assim, ó, apenas aqueles que honram o meu Pai que está no céu. Então olha para mim, o que é o reino? O reino é a grande família de Deus, com um pai, com muitos filhos. Quais são os filhos que vão participar desse reino, dessa grande família? Somente os filhos que obedecem o pai, somente os filhos que fazem a vontade do pai, ou em outras palavras, somente os filhos que honram o pai. Está aí? Está claro? Então explica para o seu irmão, eu quero ver. Fala para ele, explica a primeira parte, irmãos. Vai, irmão, é sério, tem que explicar mesmo. Dá conta não? Às vezes falta interesse, né? Quantos estão aí? Bom, Deus é Pai. Nós precisamos honrá-lo. Honrá-lo é obedecê-lo. Amém? Os irmãos estão aí? Segundo, nosso relacionamento com a divindade também é com a pessoa do Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? E com Jesus Cristo, nós temos um relacionamento de esposa. Nós somos a esposa do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Vamos aos textos que confirmam isso. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, verso de número 25. Efésios capítulo 5, verso de número 25. Não sei, talvez eu acho que os irmãos não estão entendendo. Estão entendendo, irmãos? Efésios 5, 25. Maridos, cada um de vocês deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Diga assim: o marido ama a esposa. Diga: Cristo ama a igreja, porque a igreja é a sua esposa. Verso de número 23. Quantos estão aí? Verso de número 22, perdão. Esposas, cada uma de vocês deve se sujeitar ao seu marido como ao Senhor. Verso 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, da qual ele é o Salvador. Então, qual é a primeira obrigação que nós temos para com Cristo como esposo e nós como esposa do Cordeiro? Diga: submissão. Diga: se sujeitar. Os irmãos estão aí? Se sujeitar como um servo se sujeita a um senhor. O primeiro relacionamento de nós com Deus como Pai tem a ver com o nosso espírito, porque toda a vontade de Deus foi colocada em nosso espírito. Os irmãos estão aí? O segundo relacionamento, que é
de nós com Cristo, como esposo, tem a ver com a nossa alma, a nossa vontade, os nossos desejos, os nossos sentimentos, têm que se sujeitar à vontade, aos desejos e aos sentimentos de Cristo. Sermos submissos a Ele, como a mulher é submissa ao seu marido. Nós precisamos nos relacionar com Cristo em submissão. Os irmãos estão aí? Fica claro para os irmãos isso, sim ou não? O que é que devemos a Cristo? Primeiro, submissão, porque nós somos a esposa do Cordeiro. Se você faz o que você quer, se você vai aonde você quer, se você faz só o que você gosta, se você faz só o que te dá prazer, só o que te agrada, você não vive uma vida em submissão a Cristo. Uma vida em submissão a Cristo é a vida daquele que faz o que Cristo quer, se submete à vontade dEle, abre mão de suas próprias vontades para fazer a vontade dEle, abre mão dos seus próprios sentimentos, dos seus próprios desejos. E isso é o que nós devemos a Cristo. Primeiro, como esposa do Cordeiro, nós devemos a Ele submissão. Submissão à sua vontade. Os irmãos estão aí? Segundo texto, Apocalipse capítulo 19. Abre comigo. Ainda falando de Cristo como o nosso esposo, o nosso amado, o amado das nossas almas. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 7. Apocalipse capítulo 19, a partir do verso de número 7. Se você encontrou, diga glória a Deus. Diz assim o texto: Vamos nos regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou, já se aprontou. Diga assim: a esposa do Cordeiro se preparou, se aprontou, está pronta para casar-se. Verso de número 8: para vestir-se foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Diga: obras de justiça são o linho fino. Irmão, eu vou embora. Não, olha, que vontade de sair por aquela porta e ir embora. Você está vivo aí? Você tem ar no seu pulmão? Você sabia que Herodes morreu porque não deu glória a Deus, né? Foi comido de bicho. Irmão, se todo crente que não abre a boca for comido de bicho, ia sobrar poucos. Quantos estão aí? Ah, melhorou já. Metade já não vai ser comido de bicho mais. Cuidado, irmão. Abre a sua boca. Fala. Diga assim: linho fino, obras de justiça, é o que a esposa usa para se vestir, para se preparar para o encontro com o esposo. Vamos ler o verso 8 novamente. Para vestir-se, para que ela se vista, para ela se preparar para o encontro, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. Então, o que é que nós devemos a Cristo como esposo? Estarmos preparados para o encontro. E o que é estar preparado para o encontro? É estar vestido de linho fino, puro e resplandecente. E o que é que significa estar vestido de linho fino? É ter obras de justiça. E o que são as obras de justiça? Todas as obras feitas segundo a vontade do Senhor. Tudo que você faz segundo a vontade do Senhor são obras de justiça. Pastor, e se eu não me preparar? E se eu não fizer as obras de justiça? É simples, você não vai entrar no casamento.
vai ficar para o lado de fora. Diga, por quê? Pergunte forte, por quê? Porque só entra quem tem as vestes. Abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 22, corre lá. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22. Parábola das bodas, parábola do casamento entre Cristo e a igreja. Os irmãos estão aí? Chegou o momento do rei entrar na festa, verso de número 11. Depois você lê todo o texto, está falando do casamento. Os irmãos estão aí? Diz assim: mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando roupa apropriada para o casamento. Verso 12. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem uma roupa apropriada para o casamento? O homem ficou sem palavras. Verso 13. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no fora nas trevas, ali haverá choro e ranger. Esse cara vai ser expulso da festa de casamento de Cristo. Por quê? Diga, por quê? Porque não estava vestido com as vestes apropriadas. Que vestes são essas? Linho fino, puro e resplandecente. O que significa o linho fino, puro e resplandecente? Obras de justiça. Quanto mais vamos fazendo obras de justiça, vamos nos vestindo e nos preparando para o casamento. Pastor, e os crentes que não fazem obras de justiça? Eu tenho pena deles. Diga, por quê? Porque no nosso relacionamento com Cristo, nós precisamos dar respostas. As respostas que damos ao Pai é honra. A resposta que damos ao Filho é submissão e preparar-nos para o encontro com Ele. E a maioria dos crentes, diga como? Dormindo. E quando chegar o dia das bodas? Diga, o que vai acontecer? Vão sair procurando azeite por todo lado. Diga, qual é o problema? Não dá mais tempo. A porta fechou. Continua sem fazer nada. Continua sentado. Continua sendo frequentador de culto, achando que frequentar um culto resolve o teu problema. Sabe o que é, pastor? É que eu estou cansado. Irmão, você sabe o que é um lugar onde haverá pranto e ranger de dentes? Se você imaginasse esse lugar, não é um inferno não. Mas se você imaginasse esse lugar, você arrumaria forças de onde não tem, para continuar perseverando. Lembra da palavra de ontem? Sem parar. Botou a mão no arado, irmão, é daqui para frente. Quantos estão aí? Cada dia um pouquinho mais das vestes vão sendo construídas. Amém, irmãos? E em terceiro e último lugar, para nós finalizarmos, nós também nos relacionamos com o Espírito Santo. Amém? E do Espírito Santo nós somos morada, habitação. Ele habita em nós. Vamos aos textos que confirmam isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16 e o verso de número 17. Primeiro, nós somos habitação do Espírito coletivamente. Amém, irmãos? Diga, coletivamente. Quando nós nos reunimos, nós formamos uma casa para Deus, e Deus habita em nosso meio. O Espírito habita em nosso meio. Isso faz referência a esse texto que vamos ler. Esse texto que nós vamos ler aqui não está falando de um indivíduo,
Está falando de todos nós como um corpo, onde habita o Espírito. Isso é importante de se lembrar. 1 Coríntios 3,16. Os irmãos estão aí? Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês ou em vós? Verso de número 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus que são vocês é santo. Diga assim: não podemos destruir o templo de Deus que somos nós. O que é que nós devemos ao Espírito? Diga o quê? Conservar o templo. E isso não como indivíduo, coletivo. Todas as vezes que nós geramos divisão no corpo, nós estamos destruindo o templo de Deus. Todas as vezes que nós somos pedra de tropeço para os irmãos, nós estamos destruindo o templo de Deus. Quando Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, a carta inteira ele vai tratar de um único assunto, o quê? Divisão. E ele vai dizer que a divisão, ela é tão problemática, que quando há divisão no meio da igreja, nós nem sequer podemos experimentar de Cristo. Ele diz: quando vocês se reúnem para cear, para comer a ceia, vocês não conseguem cear. Por quê? Porque há divisão no meio de vocês. Um come primeiro, outro fica com fome, um bebe, o outro se embriaga. Vocês não conseguiram discernir o corpo, e por não discernir o corpo, há entre vocês muitos fracos, doentes e alguns que já morreram. Diga por quê? Porque quem atenta contra o templo do Espírito, Deus o destruirá. Ouça o que eu estou te falando, irmão. Tente dividir o corpo de Deus, o corpo de Cristo, que é a igreja, e você vai ver o que você vai receber. A palavra de Paulo é muito sério. Se vocês destruírem o templo de Deus, que são vocês, ou seja, se alguém intentar contra esse templo, Deus o destruirá. Eu já vi muita gente morrer, não poucos, muitos, por intentarem contra o corpo de Cristo. Eu tive o desprazer de conhecer uma pessoa que disse assim uma vez, em uma certa cidade, em uma certa igreja: aqui nenhum pastor vai ficar, todos que vierem aqui eu vou tirar. E ele se gabava: já tirei 4, e agora o próximo que vim vou tirar também. E um dia ele saiu para caçar, e levou sua espingarda, como ele sempre fazia, muito macho, muito bravo, homem bravo mesmo, de sair caçar no mato sozinho. E ele foi dar um tiro, sabe lá em quê? Só que a bala da espingarda não saiu para frente, ela saiu para trás. Pegou em sua testa, varou na nuca. Depois de quase 3 dias encontraram ele. Até hoje a polícia científica lá não consegue explicar, porque a arma é a arma dele mesmo. Ele não atirou em si mesmo, a bala não foi para frente, a bala voltou para trás, estourou o cano da espingarda e voltou para trás. Pronto, o pastor está lá na igreja até hoje. Diga: Deus cuida do corpo. Amém, meus irmãos? Quantos estão aí? Podemos orar um pouquinho, irmãos? Alguém pode orar, por favor? Em nome de Jesus.
Amém. 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 Sim, Senhor. Amém. Nome de Jesus. Abra seu coração, irmãos. Permita que a palavra penetre o seu coração. Tome cuidado ao causar escândalo e dividir o corpo de Cristo. Ao Espírito Santo nós devemos conservar o templo. Primeiro, como um templo coletivo. Amém, irmãos? Segundo, como templo individual, porque ele também habita em nós como indivíduos. Vamos lá. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, verso de número 18 em diante. Nós estamos encerrando já. Primeira Coríntios capítulo 6, verso 18, diz assim: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são cometidos fora do corpo, mas quem comete imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Verso 19: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo? Aqui o meu corpo individual, que está em vocês, o Espírito Santo que está em vocês, o qual receberam de Deus. Vocês não são de vocês mesmos, ou seja, nós pertencemos ao Espírito. Verso de número 20: foram comprados por um preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Em segundo lugar, eu preciso guardar a casa do Espírito individual, que é o meu corpo, não envolvendo o meu corpo em imoralidade sexual, principalmente. Quantos estão aí? Prostituição, fornicação, pornografia, adultério, tudo isso são imoralidades sexuais cometidas contra o próprio corpo. Corpo esse que é templo do Espírito que habita em nós. A verdade, irmãos, é que existem lugares que nós não deveríamos frequentar. Diga por quê? Porque onde você vai, o Espírito de Deus vai com você. Ele não separa mais de você. Você consegue entender? Nós temos que ter essa consciência. E existem lugares que nós não deveríamos levar o Espírito de Deus. Não é para nós mais. Então, primeiro, conservar o templo coletivo, não dividindo o corpo. Segundo, conservar o templo individual, não envolvendo esse templo, esse corpo, em imoralidades sexuais. Isso fala de tudo, inclusive da roupa que você usa. Tome cuidado. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Não é manequim de vitrine, para ficar sendo exposto, para que as pessoas olhem. Quantos estão aí? Está muito pesado, irmão? Hã? Está devagar, né? Pastor, e se eu não cuidar do templo, o que vai acontecer? Diga, o que vai acontecer? Você vai apagar o Espírito que está dentro de você. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 19. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 19. É uma série de conselhos que o apóstolo Paulo dá, conselhos práticos, e um deles é: não apaguem o Espírito. A palavra apagar aqui tem o significado de extinguir,
de fazer cessar, de sufocar, de suprimir, de abafar. Ou seja, dependendo como você conduz o corpo, que é o templo do Espírito, o Espírito vai ficando sufocado dentro dele. Aí você fala assim: eu não consigo ouvir a Deus. É claro que não ouve, você apagou o Espírito, você sufocou o Espírito. Não é que ele deixa de existir, e não é que ele saiu de você, ele está apagado. Quantos estão aí? Sem falar na questão da saúde do corpo. Porque muitos de nós somos templo do Espírito, mas já somos templos inúteis. Diga por quê? Porque o corpo já não funciona mais. Diga por quê? Porque você come morte e bebe morte. Estou nem aí, pastor, a vida é minha. Vou tomar Coca-Cola mesmo. Comer cachorro quente com salsicha e bastante mostarda e não estou nem aí. Eu acho que se você chegar lá na glória antes do tempo, por causa dessas porcarias, você vai ter problema. O nosso corpo, irmãos, é templo do Espírito, e é o responsável por nós conseguirmos levar a mensagem do Evangelho. Por que a maioria dos crentes não pregam o Evangelho? Porque não dão conta. Pastor, eu chego em casa exausto, morto, acabado. É claro, você judia tanto do seu corpo. Eu sei que às vezes, para a maioria dos irmãos, isso é uma realidade que não dá para fazer, mas irmão, de quando em quando vai lá, faz um exame. Vê como é que está. Existem vitaminas que são essenciais para nós. Existem hormônios que são essenciais. Agora no final de dezembro, eu estava no Paraná e eu fui com meu cunhado, que ele foi renovar a carteira e ele tinha que fazer o exame daquele de arrancar os pelos da perna, para fazer o exame da carteira. Eu já estava lá, aí eu vi uma plaquinha lá, né? Fazemos exame de tal, tal, tal. Aí eu falei: vocês fazem sem o médico pedir? Não fazemos. Eu falei: então eu quero fazer esses exames aí. Aí fiz os exames, veio o resultado dos exames. Irmãos, alguns hormônios estavam a níveis de eu ter um infarto ou um AVC, de tão baixos que estavam. Aí está lá, sem ânimo, sem disposição. Pastor, estou com depressão. Às vezes é só falta de B12, irmão, que é uma vitamina essencial. Os homens, né? Ah, pastor, tô com depressão. Às vezes é falta de testosterona. Entendeu? Que é algo simples de resolver. Não é depressão. Pastor, e se for depressão? Aí trata a depressão, mas primeiro vai ver se não é alguma coisa faltando no corpo. Ferro, né? Para as mulheres principalmente. Ferro é essencial para as mulheres. E outras coisas, não sou médico, estou aqui falando, né, o que eu ouço e o que... daí, muito simples, fui lá, falei, liguei lá na farmácia, falei, eu quero uma vitamina B12, aí não dorme direito, magnésio, falta de magnésio, aí eu fui olhar o magnésio, que magnésio? Não tinha magnésio, como é que vai dormir, irmão? Não tem magnésio nenhum no corpo. Aí eu vou fazer o quê? Vou lá comprar magnésio, vou tomar magnésio. Diga: conservar o templo do Espírito. Uma caminhadinha, irmão. O pastor Luciano Subirá, que é uma voz muito audível no nosso país, está pregando sobre o cuidado com o corpo.
né? E esse seminário que ele tem ministrado, ele mesmo testemunha dizendo que surgiu de uma repreensão que ele recebeu de um pastor mais velho, né? Citando alguém, que eu não me lembro o nome agora, mas que disse assim: Deus me deu uma mensagem e um cavalo para que eu entregasse a mensagem. Eu matei o cavalo, não consigo mais entregar a mensagem. Alguém que morreu muito jovem de tuberculose. Pastor, eu tenho a revelação do Espírito que o senhor não imagina. O que adianta se o seu corpo não consegue levantar do sofá? Se você não tem disposição para compartilhar isso com ninguém? Cuide do corpo, irmãos. É o templo do Espírito. Não é cuidar do corpo para você ficar se exibindo. É cuidar do corpo para ter saúde, para ter disposição, para poder fazer a vontade do Senhor. Eu fico imaginando Paulo, né? Nós falamos sobre Paulo ontem. Irmão, o cara caminhava quilômetros no sol quente, de uma cidade a outra, e ele ia, irmão. Se falar para o irmão, para vir no culto a pé, 2 quilômetros de distância, irmão, deixa, mas não vem nunca. Apesar que tem irmãos que vêm de longe, eu sei disso, e vêm a pé, e não perdem reunião, mas é a minoria, irmãos. Quantos estão aí? Às vezes a padaria é a 60 metros de casa, o cara liga o carro ou a moto para ir buscar o pão, mas não vai a pé. Isso mostra o nosso estado, né? Nós precisamos cuidar do templo do Espírito. Amém, irmãos? Resumindo, somos filhos de Deus, devemos a Ele honra ou obediência. Somos a esposa do Cordeiro, devemos submissão e estarmos preparados para o encontro. Somos templo do Espírito, devemos conservar o templo coletivo e também conservar o templo individual. Amém, irmãos? Esse é o nosso relacionamento com o Deus triuno. Quantos estão aí? Vamos orar? Pai Santo, te rendemos graça. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, Senhor, que nos conduz. Ó Deus, obrigado pela sua correção, porque o Senhor corrige os filhos que ama, e nós estamos nos sentindo amados nesse momento. Entendemos, ó Deus, que o Senhor sempre quer o melhor para nós, que essa palavra possa verdadeiramente penetrar o nosso ser, ó Deus, transpassar o nosso ser, e à luz da tua palavra possa ser exposto tudo aquilo que há em nosso coração, em intenções e pensamentos, no nome do Senhor Jesus, que nós possamos honrar a Deus como Pai, que nós possamos nos submeter a Cristo como Senhor, como esposo, que nós possamos nos preparar, estarmos prontos para o nosso encontro com Ele, vestidos com linho fino, puro e resplandecente, que nós possamos conservar o templo do Espírito, primeiro o coletivo, e também o templo individual, que é o nosso próprio corpo. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Nós também queremos declarar uma palavra profética sobre o nosso mês de abril. Declaramos, ó Deus, que os céus estão abertos sobre nós nesse mês, porque nós estamos revestidos de Cristo, e os céus estão abertos sobre Cristo. Declaramos que cada dia desse mês, ó Deus, será segundo a tua vontade, segundo o teu propósito, segundo o teu querer. Ó Deus, que tudo aquilo que o Senhor já escreveu em teu livro acerca dos nossos dias se cumpra no mês de abril. Nós declaramos que o mês de abril, ó Deus, está submisso ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor do tempo, portanto há submissão desse mês ao Senhor, e nada sairá do teu controle, da tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor não só nos abençoe, mas também abençoe nossa família, nossa casa, as pessoas que estão à nossa volta, pessoas a quem amamos, Senhor. Que o Senhor abençoe principalmente a nossa família da fé, a família que o Senhor nos deu, e que esse mês de abril seja um mês para a honra e glória do teu santo nome. Assim nós oramos e profetizamos no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Glória a Deus. Que assim seja no nome de Jesus. Amém, irmãos? Como de costume,
nós vamos fazer nossa oferta de ação de graças pelo mês de abril. Você que vai ofertar, traga a sua oferta. Nós temos ali também o QR Code. Os irmãos vão cantar uma canção. Não saia antes de abraçar alguém, liberar uma palavra sobre a vida dos seus irmãos, no nome de Jesus Cristo. Você que vai ofertar, saia do seu lugar, em nome de Jesus.